Neste vídeo, nós iremos trazer uma introdução sobre o que é ser assexual, quais os conceitos por trás dessa orientação sexual e um breve panorama do histórico de pesquisas na área da assexualidade. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. A assexualidade, ela é uma identidade / orientação sexual em que o indivíduo possui uma falta contínua e inerente de atração sexual. A definição padrão mais comum é a de não sentir atração ou desejo sexual. Já segundo a Rede de Visibilidade e Educação da Assexualidade, a AVEN, uma pessoa assexual não sente atração sexual, não é atraída sexualmente por pessoas e não deseja agir sobre a atração por outras pessoas de forma sexual. Em palavras da AVEN, ou AVEN, ao contrário do celibato, que é uma escolha para se abster de atividade sexual, a assexualidade ela é uma parte intrínseca de quem somos, assim como outras orientações sexuais. É extremamente importante entendermos mais sobre a assexualidade, tendo em vista como o sexo desempenha um papel central na nossa cultura ocidental contemporânea, seja nas séries, filmes, novelas, músicas ou mesmo nas conversas diárias. Então, pessoas que não sentem esse desejo sexual, para muita gente é algo que praticamente é impossível de existir. E nós estamos aqui e essas pessoas estão presentes para demonstrar que sim, elas existem. E nós precisamos falar mais sobre ela e as pessoas conhecer mais sobre elas. E aí nós entramos um pouco no contexto da orientação sexual. A orientação sexual, ela age como uma construção social e desempenha um papel fundamental na nossa compreensão social, política e cultural. A partir do início da década de 2000, o interesse dos investigadores acadêmicos em compreender a assexualidade como uma identidade e uma orientação sexual começou a aumentar. Normalmente, as orientações sexuais elas são definidas por características que o indivíduo possui e que descrevem a sua posição sexual ou romântica. No caso da assexualidade, a definição ela é construída de forma oposta, destacando características que as pessoas não possuem. A assexualidade ela é vista como um componente crucial e inato da autoidentidade, em que o princípio definidor central dela é a atração sexual ou desejo sexual. Este princípio definidor do desejo sexual traz consigo uma série de suposições, limites e expectativas, resultando no espectro de identidades e também de orientações sexuais. Supõe-se generalizadamente que a sexualidade ela não é apenas um conceito sobre o qual os indivíduos agem, mas é uma pedra angular da identidade, ou um aspecto incorporado por um indivíduo num sentido biológico. Um pensamento de Foucault lá em 1976. Na pesquisa sobre sexualidade, o desejo sexual e a atração sexual elas são consideradas normais, aceitas e esperadas ao longo da vida. Os corpos de investigação que apoiam essa noção alienam em grande parte a população assexual. A assexualidade ela é regularmente conceituada como uma quarta categoria de orientação sexual. Embora exista um consenso de que a orientação sexual existe ao longo de um contínuo, por outras palavras, desde exclusivamente heterossexual até exclusivamente homossexual, na maioria dos estudos as escolhas dos participantes estão restritas a uma das três categorias de orientação sexual: heterossexual, bissexual e homossexual. Laumann, Gannon, Michael e Marshalls, em 1994, descreveram a orientação sexual como um conceito multidimensional que compreende o comportamento sexual, o desejo sexual e a autoidentificação, cada um dos quais é medido de acordo com um contínuo. Quando os indivíduos tomam consciência da sua assexualidade, eles têm que conciliar a sua identidade assexual em desenvolvimento com pressões sexuais que são heteronormativas e também alonormativas. A heteronormatividade ela assume que a heterossexualidade ela é a condição humana normal, entre aspas, ou padrão,
E as outras sexualidades são vistas como aberrantes e problemáticas. E reforçando que aqui no canal nós já temos um vídeo bem interessante na qual nós falamos um pouco sobre o problema da ciência em reforçar preconceitos também. Depois confere esse vídeo na qual nós exploramos como a ciência reforçou um olhar preconceituoso e homofóbico sobre os estudos do comportamento homossexual. Depois confere eles lá. Numa definição simples, alossexual é aquele que experimenta atração sexual, aquele indivíduo que não é assexual. A alonormatividade, esse padrão de que todos devem ter a atração sexual, pressupõe que essa atração sexual e o desejo de se envolver em um comportamento sexual são a norma humana. E, portanto, a falta de atração / desejo sexual, isso é, no caso da assexualidade, isso é anormal e deve ser categorizado como uma doença, deve ser patologizado. Intimamente relacionado está o conceito de sexualidade compulsória, que privilegia a alossexualidade, que é esse comportamento sexual, de qualquer tipo, seja ela bissexual, heterossexual, homossexual, sobre ser assexual. Essas pressões sociais podem tornar difíceis para as pessoas manter visões positivas da assexualidade, mesmo as suas próprias, e elas acabam internalizando a sua identidade enquanto pessoa assexual. Como a assexualidade é menos conhecida do que outras identidades sexuais, os indivíduos assexuais podem adotar outros rótulos para si mesmos, como bissexuais ou mesmo a pansexualidade. E aí vamos nos aprofundar um pouco mais nas definições da assexualidade. A assexualidade é geralmente definida pela falta de atração sexual por outras pessoas. A comunidade assexual, ou ACE, inclui um espectro de identidades, que vão desde o cinza assexual, o grey sexual, que descreve aqueles que experimentam uma atração sexual muito raramente, ou apenas em circunstâncias específicas, demissexual, que refere-se a pessoas que experimentam uma atração sexual apenas depois de formar um vínculo emocional. E outros aspectos da identidade assexual também incluem baixo ou nenhum interesse sexual, desejo e ou fantasias sexuais. A assexualidade e outras identidades do espectro ACE são frequentemente determinadas pela autoidentificação. Segundo relatos da Avin, a assexualidade não torna as nossas vidas piores ou melhores. Apenas enfrentamos um conjunto diferente das necessidades e desafios que a maioria das pessoas sexuais enfrenta. Há uma diversidade considerável entre a comunidade assexual nas necessidades e também nas experiências frequentemente associadas à sexualidade, incluindo relacionamentos, atração e excitação. Segundo o modelo bidimensional de orientação sexual de Storms, em 1980, as pessoas heterossexuais são definidas como aqueles indivíduos que têm elevado heteroerotismo, isso é, uma atração pelo sexo diferente. Pessoas homossexuais são aqueles indivíduos com alto teor de homoerotismo, isso é, forte atração pelo mesmo sexo. Pessoas bissexuais são definidas como aqueles indivíduos com alto nível de heteroerotismo e homoerotismo. E pessoas assexuais são aqueles indivíduos que têm pouca atração, tanto pelo heteroerotismo quanto pelo homoerotismo. Isso é, pouca atração pelo mesmo sexo e por outro sexo diferente. Usar uma definição centrada na falta de atração sexual não significa necessariamente que pessoas assexuais não tenham desejo sexual. O desejo sexual refere-se a um desejo de estimulação sexual, incluindo potencialmente um orgasmo, e pode incluir estimulação em um parceiro, com um parceiro e sem um parceiro, por meio da masturbação. Evidências e teorias recentes sugerem que a falta de desejo em assexuais pode ser principalmente uma falta de desejo pelos outros, e não uma falta de desejo em si. Portanto, novamente, uma falta de atração sexual igual desejo pelos outros pode ser uma característica definidora da assexualidade. Ter falta de atração sexual não significa necessariamente que esses indivíduos assexuais não têm uma atração romântica ou afetuosa pelos outros. Na verdade, é importante fazer uma distinção entre atração romântica,
Por exemplo, sentimentos de paixão e apego emocional e atração sexual. Algumas pessoas assexuais podem ainda ter inclinações heteroromânticas ou outras inclinações homoromânticas, enquanto que outros ainda têm inclinações birromânticas. Na verdade, dada a suposição de um alinhamento próximo entre inclinações românticas e sexuais, algumas pessoas assexuais podem relatar a sua orientação sexual como gay, heterossexual, bissexual, com base nas suas atrações românticas. Na medida em que o conceito de orientação romântica pode ser menos familiar para as pessoas do que o conceito de orientação sexual. Em suma, é importante ter em mente de que uma pessoa assexual pode ter inclinações românticas, apesar de não ter inclinações sexuais. Da mesma forma, o inverso também pode ser verdadeiro. Uma pessoa sexual pode demonstrar poucas inclinações românticas, apesar de ter forte inclinação sexual. E aí tem uma perguntinha, né? Assexuado ou assexual? Na biologia e disciplinas afins, a palavra assexual geralmente descreve organismos que não usam o sexo, nas suas definições de masculino e feminino, para se reproduzir. Na verdade, a reprodução assexual tem sido a forma predominante de reprodução durante a maior parte do tempo em que a vida humana, como um todo, existiu na Terra, discórdia humana, né? Ainda existem muitos organismos biologicamente simples. Dentro de espécies que se reproduzem sexualmente, como os mamíferos, muitas vezes há evidência de que uma porcentagem de animais não tem interesse ou atração por potenciais parceiros sexuais e poderiam ser, portanto, interpretados como sendo assexuais, que aqui no caso eles não têm interesse em fazer sexo. É só para vocês terem essa noção, né? Esse breve parênteses que a gente fez aqui, né? Que a expressão correta que a gente está falando aqui é a pessoa assexual, né? Assexuado é o indivíduo que faz a reprodução como cópia de si mesmo, que nós humanos não conseguimos fazer. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre indivíduos que conseguem fazer a partenogênese. Depois confere esse tema que é bem interessante. E aí nós vamos entrar agora um pouco mais sobre os estudos da assexualidade. Na investigação sobre as sexualidades humanas, as considerações sobre a assexualidade têm sido raras. Embora o termo tenha sido, por vezes, utilizado para denotar pontuações baixas em medidas tanto da homossexualidade como de heterossexualidade, em categorias sexológicas, ou então como um conjunto reprimido de homossexualidade. Isso vem mudando nos últimos tempos. Embora tenha havido algum debate no início dos anos 2000 sobre se a sexualidade era realmente um tipo de disfunção psicológica ou sexual, a literatura atual trata a assexualidade como uma forma de orientação sexual e o aspecto da identidade de um indivíduo, ao invés de um distúrbio que deve ser corrigido. Durante as últimas décadas, a literatura acadêmica sobre a assexualidade ela tem se concentrado principalmente nos seguintes aspectos. O primeiro é o desenvolvimento da identidade assexual. O segundo é sexo e relacionamentos românticos para indivíduos assexuais. Terceiro, as intersecções entre a assexualidade e outros aspectos da identidade. E quarto, a necessidade de uma maior consciência e compreensão da assexualidade. Uma das primeiras referências ao termo assexualidade no que se refere aos humanos pode ser encontrada na pesquisa de Storms, em 1980, sobre a natureza da sexualidade humana. Aqui é descrito um modelo bidimensional da sexualidade humana, em que o homoerotismo está em uma dimensão e o heteroerotismo está em outra. Os indivíduos podem variar em ambas as dimensões, sendo a direção erótica ditada pelos tipos de fantasias eróticas que aqueles indivíduos vivenciam. Por exemplo, pessoas cujas fantasias eróticas são mais frequentemente do sexo oposto seriam consideradas como alto heteroerotismo e baixo homoerotismo. De acordo com este modelo, os indivíduos assexuais seriam poucas ou nenhuma fantasia erótica e, portanto, eles teriam um baixo nível de homo e heteroerotismo. A assexualidade é um assunto crescente de pesquisa na psicologia, na sexologia e em outros campos acadêmicos. Embora as estimativas para a proporção assexual da população sejam limitadas e possam variar, o número mais citado é que seria aproximadamente 1% da população.
Fora dessas esferas acadêmicas, no entanto, várias pessoas também começaram a reivindicar ativamente essa autoidentidade de assexual, facilitado principalmente pelo surgimento de websites e fóruns como a Rede de Visibilidade e Educação da Sexualidade, a AVEN. Isso, por sua vez, levou ao desenvolvimento de um corpo de literatura acadêmica que enfoca a sexualidade como uma identidade emergente. E no Brasil, nós também temos a comunidade do site asexualidade.com.br, que traz também diversas pesquisas na área, depoimentos e canais de comunicação para a comunidade de assexuais. O crescente reconhecimento da assexualidade como uma identidade social e orientação sexual pode ser parcialmente atribuído ao ativismo feito pelos indivíduos assexuais e pela comunidade assexual mais ampla. E esse vídeo ele tem esse intuito justamente de nós podermos ampliar mais o conhecimento e dar mais visibilidade às pessoas assexuais. Então, se você gostou do tema, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar mais sobre a questão ainda da assexualidade e a visão científica dela, e vamos desmistificar essa ideia da assexualidade como sendo um distúrbio patológico. Depois confere esse vídeo que ele é bem interessante quando ele sair. Então, deixe de se inscrever. Até mais!